É disso que eles gostam, cara. E não estou falando dos brasileiros aqui. É disso que os líderes, tanto político quanto religiosos, adoram ver o povo nisso aí, ó. E sim, meus amigos, isso aqui é uma igreja. E tem mais. Dessa vez, Lagoinha. O engraçado que disposição para outras coisas esse povo não tem, né? Mas é Copa, é de 4 em 4 anos, então a gente dá toda a razão. Inclusive até eu comemorei, mas não dentro da igreja. Espírito maligno! Aí você acha que é só igreja de parede preta, meus amigos? Não. Teve igrejas de parede branca também, fizeram a mesma coisa, dá uma olhada. Douglas Santos, Fabinho pra trás, aí é perigo, é porradete. É tudo novo, tá? A cabeça aqui também tem que ter olho nele. Tirou Douglas. Matheus Cunha, tem pra chamar do peito. Brigou, Bruno Guilherme. Ninguém bom, mas... Quem mais aí torceu pelo Brasil? Ou quem teve gente que não torceu, né? Mas eu torci pelo Brasil e sempre vou torcer pelo Brasil. Mas o Brasil saiu empatado nesse primeiro jogo. Talvez seja pela empolgação dos evangélicos. Será que não? Que se saísse vitorioso foi porque assistiram o time, né, a vitória dentro da igreja. Aí começa aquela superstição que já é o brasileiro já é de supersticioso, né? Aí foi a vitória do Brasil porque assistiram dentro da igreja. Deus ouviu a oração, ao mesmo tempo a comemoração, enfim. Mas eu acho que lá no fundo a culpa é dos evangélicos do Brasil não ter ganhado o jogo para Marrocos. Agora, o que eu acho interessante diante disso tudo aqui, muita gente pedindo pra gente comentar a respeito desse assunto, como é que pode, né, pessoas comemorando a Copa do Brasil, jogo de futebol, meus amigos, que até esses tempos atrás era pecado. Agora, a igreja aberta para comemoração ou para assistir, né, a vitória do Brasil, o jogo do Brasil. Enquanto isso, outros pastores provocando, fazendo culto de ceia justamente no dia do jogo do Brasil. Outros até comentando que foi uma estratégia da FIFA em colocar o jogo do Brasil justo no horário de um culto. É muita teoria, muita conversa fiada na internet. Mas existe um fato e uma verdade que não tem como você fugir quando se fala de Brasil e Marrocos. E eu tenho certeza que a maioria desses evangélicos que comemoraram, né, o jogo do Brasil dentro da igreja não tinham noção da realidade de que um país que foi o rival do Brasil, o inimigo no jogo, os quais vivem uma vida, não falando dos jogadores, mas da população de Marrocos, totalmente contrária ao que o brasileiro vive. Enquanto no Brasil o povo brasileiro tem liberdade de assistir o jogo dentro de uma igreja, no Marrocos os evangélicos são perseguidos. Você sabia disso? Por isso que eu não curti muito essa ideia, cara. Os evangélicos no país de Marrocos enfrentam perseguições, são até mesmo isolados da sociedade quando se declaram evangélicos, ou cristão no caso. E o brasileiro fazendo farra
com o cristianismo. Meu amigo, tem coisas que, olha, sinceramente, eu até pensei várias vezes em gravar esse vídeo e desistir, mas como estamos em clima de Copa, vale uma reflexão. Só para você ter uma ideia, olha isso. O país de Marrocos tem 38 milhões de habitantes, aonde os cristãos são apenas 37 mil. 38 milhões e de cristianismo só tem 37 mil pessoas, ou seja, 0,1% da população somente que são evangélicos e perseguidos. Segundo o relatório da Open Door, conversos ao cristianismo enfrentam isolamento familiar, perda de emprego, violência. Aqui no Brasil perde o emprego por outros motivos, né? Lá não, por ser cristão, cara. A perca de emprego, violência e até mesmo riscos legais. O artigo 220 do Código Penal criminaliza abalar a fé de um muçulmano. Enquanto o mundo olha para o futebol, uma minoria silenciosa luta para viver. Segundo esse relatório, são 37 mil pessoas somente, ou 0,1% da população do país de Marrocos, que são cristãos e enfrentam isolamento familiar, perda de emprego, violência e até riscos legais. Porque não se pode abalar a fé de um muçulmano. E o muçulmano, você sabe que os muçulmanos levam na risca. São disciplinados quando o assunto é fé. E o Brasil, meus amigos, é essa alegria aqui, ó, é de pagode. Até saiu uma notícia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, onde teve a igreja lá na Bahia, a igreja evangélica, a comunidade evangélica da Bahia, teve pagode futebol no altar. A notícia até saiu, é esse vídeo aqui, que a comunidade evangélica de Salvador tornou-se o centro de uma intensa discussão teológica e comportamental nas plataformas digitais após a realização do evento SES na torcida, misturando futebol e pagode e gastronomia no santuário. Cara, eu entendo que igreja somos nós, é o corpo vivo, é nós, o templo é uma coisa, prédio é outra coisa, instituição, no caso, é outra coisa. Mas a seriedade de quando se trata da fé, meus amigos, os países, principalmente o que jogou com o Brasil aí, dá um exemplo gigantesco em comprometimento e respeito. E isso que o brasileiro fez, e vai fazer com certeza durante a Copa, passa-se uma ideia de um desrespeito ao local aonde se busca uma vida com Deus. Só que nós aqui do canal sabemos que esses lugares chamados de igreja é tudo que é disso aí para pior, e não um lugar onde se tem, né, uma seriedade em buscar a se alimentar da palavra de Deus, porque eles usam o espaço para qualquer coisa, inclusive até para carnaval. Eu não acho isso aqui um absurdo, porque carnaval, meu amigo, é isso aí também, mas é pouco falado, pouco mostrado. Agora estão comentando porque é Copa. Mas essa igreja diz o seguinte, a notícia aqui: para além do futebol, o evento chamou a atenção por incluir uma apresentação de pagode gospel com grupo de samba pragude. Oh, meu Deus do céu, acompanhada pela comercialização de churrasquinhos, churipã, pipoca, refrigerante e sucos, criando uma atmosfera típica de confraternização popular dentro das dependências do templo. Só faltou a cerveja, né, cara? Churrasco tinha, faltou a cervejinha aí. O pilar do relacionamento versus críticas da secularização. O pastor Elber Teles, líder da comunidade evangélica de Salvador, saiu em defesa, óbvio, né, que ia sair, em defesa da iniciativa. Segundo ele, um dos pilares inegociáveis da comunidade é o fortalecimento do relacionamento entre os membros, ou seja, desculpa esfarrapada antiga, né? Vamos se misturar para evangelizar, é mais ou menos assim. Justificando que o esporte pode servir como uma ponte de conexão. E a pergunta fica, conexão com o quê? Que a única diferença é que, inclusive tem um pastor, cara, que fez propaganda do maior telão da cidade dentro da igreja, chamando o povo com essa mesma desculpa aí. Que a intenção é atrair clientes, tá? Não é fiéis. Salvação de almas, de vidas comprometidas não existe. Se existisse, não aconteceria essa bagunça, infelizmente.
Mas o que existe é uma preocupação em trazer clientes, porque rende, né? Oferta depois da lavagem cerebral, oferta, dízimos e dinheiro que não acaba mais para as contas dos donos dessas instituições religiosas chamadas igreja. Enquanto isso, Jesus, durante a Copa, fica de longe também. Inclusive tem uma frase que diz que Deus é brasileiro, então deve ter ficado na torcida junto, dizer, hoje a estrela é lá no telão, é os jogadores de futebol. E falando em jogador de futebol, eu não sei se você sabia, cara, o primeiro fundador do futebol, deixa eu ver se eu acho para você entender o que eu quero dizer, ou melhor, a Copa do Mundo, né, foi fundada por esse cidadão aqui. E aí, você sabia que a Copa do Mundo foi criada por esse homem que era cristão, para obedecer uma ordem de Jesus, segundo ele. E a história é bem até interessante. O Jules Rimet, criador da Copa do Mundo, enxergava o futebol como uma ferramenta capaz de aproximar nações, derrubar barreiras e promover valores que transformam vidas. Cristão, ele acreditava que o esporte poderia incentivar o respeito, a fraternidade e o amor ao próximo. Muito além de um torneio, a Copa do Mundo é um legado que atravessa a geração e nos lembra que a união sempre será mais forte do que as diferenças. E muitos pastores, sabendo dessa história, estão usando esse pretexto para colocar essas comemorações dentro das igrejas. Enquanto, de outro lado, tem os mais tradicionais que resolveram fazer culto de ceia para atrapalhar aquele que quer, ou para impedir, tentar, né, impedir aquele que queria assistir o jogo do Brasil. Porque quem quer assistir não vai no culto de ceia, toma ceia outra hora e vão assistir a Copa. Afinal, são os deuses do futebol. O Brasil está meio mal de Deus, né? Mas são os astros do futebol que estão em evidência nesse tempo. E vai aí até o mês que vem. E os brasileiros na esperança de trazerem mais um título, né, de Copa para o Brasil. E a pergunta fica, será que com a comemoração dentro das igrejas o Brasil sai vitorioso? Ou vão sair empatando que nem fizeram aí com o Marrocos? Enquanto os marroquinos sofrem perseguições, o Brasil extrapola os seus direitos ao ponto de trazer escândalo para muitas pessoas que vê esse tipo de bagunça acontecendo dentro de um lugar onde deveria ser um lugar de coerência, disciplina. E não estou dizendo que Deus se faz presente ali, porque Deus se faz presente na vida das pessoas. Mas pelo menos o respeito eu acho que seria viável e muito bem-vindo. E você, o que acha disso, meu amigo? Esse fundador começou a Copa com a intenção de unir as nações em prol de um projeto que ele alegou ser recebido de Deus, e as igrejas no Brasil trazendo o povo para dentro do templo com um telão ligado, com o mesmo discurso de trazer união, trazer momentos de descontrações. Mas no fundo é tudo competição. Tanto no futebol, que foi criado para haver uma união, é competição. São seres humanos totalmente antagônicos jogando bola, ilusão, vaidade, egoísmo, porque é cada um lutando para trazer a vitória, ou, né, conquistar a vitória. E dentro das igrejas é a mesma coisa. É buscando cada qual chamar mais atenção para encher os seus templos e alimentar o ego, né, de cada líder. Infelizmente, essa é a realidade. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. Se não concorda também, deixa aí. Mas é isso que eu acho sobre esses vídeos rodando na internet. É uma verdade. Só mostra o que é a bagunça, sem destaque, né? Como agora a Copa, fica estampado a bagunça de sempre. O objetivo é encher a casa e não importa da onde vem a alegria. De Jesus é a última preocupação, né? A alegria de Jesus não faz mais efeito. Tem que trazer uma alegria da Copa agora, que é a onda da vez. Deixa os seus comentários aí, que é importante. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.